Bom dia a todos os nossos amigos gideonitas. Meu bom dia também a você que assiste todos os domingos aí, ou durante a semana, as pregações aqui dos gideonitas. E é com muita alegria que a gente, mais uma vez, vai dar continuidade à nossa história, a história da Igreja Adventista. O objetivo aqui é entendermos as coisas como elas aconteceram, mesmo com os fracassos, mesmo com os erros das pessoas, né? Porque toda história é composta de coisas que são heróicas, de erros, de acertos, e é difícil você contar uma história, porque até tendo presente na história, a gente tem talvez uma versão diferente do que da forma como a gente enxerga, né? Mas, de qualquer forma, os preâmbulos principais vamos estar falando um pouquinho aqui para vocês. Nós terminamos semana passada com todos os pregadores mileritas que apoiaram a pregação de Miller, mas havia muitos inimigos também, na época, que descriam da pregação de Miller dentro dos movimentos evangélicos da época, né? Nós tínhamos ali, como eu já falei para vocês, por volta de umas 10 denominações, e elas foram formadas, denominações, por causa de origem, né? Calvinista, Zwinglio, John Hus, Wycliffe. Foram os reformadores que foram formando na Europa núcleos de protestantes, vamos dizer assim, e, por assim dizer, foram criando, quando chegaram na América, nomes, né? Eu sigo as doutrinas de Calvino, eu sigo as doutrinas de Lutero, John Wesley. Então, essas igrejas que nós conhecemos mais tradicionais hoje, né, elas foram rachadas pelo pentecostalismo, muitas delas, né? São igrejas pentecostais também. No entanto, existe aquela primeira igreja que foi formada ali no começo do século XIX, e depois, no século XX, elas foram rachadas em várias, elas foram faceladas, né? E hoje nós temos simplesmente cerca de 40 mil denominações se dizendo cristãs, aí, né? Dividido em três grandes grupos, vamos dizer assim, né? Tradicionais, né? Que são aquelas iniciais antes do pentecostalismo. Depois vieram as igrejas pentecostais, depois as igrejas neopentecostais. As neopentecostais são igrejas que têm um dono, né? E a maioria delas hoje são assim. É alguém que talvez tenha se distanciado da sua igreja mãe e abriu uma igreja por N razões, né? Problemas doutrinários, problemas administrativos, problemas pessoais, enfim. Ou até mesmo porque achou que eles teriam uma liderança melhor do que a que estava na igreja dele. De forma que hoje nós temos muitos movimentos, mas praticamente todos eles estão pendendo aí para algumas ideias como o Evangelho da Prosperidade, e assim, ideia de cura, isso muito forte nos anos 60, 70, 80. E as coisas foram migrando meio que para uma linha histórica, né? E também a pregação que nós vemos hoje com muita frequência muito parecida com coach, né? Preocupadas assim só com o bem-estar da pessoa e não com a mensagem da Bíblia de advertência. E não estou fazendo nenhuma crítica aqui a nenhuma denominação, né? Porque todas têm as suas qualidades, têm os seus defeitos, porque não estou aqui para criticar, estou apenas contando a história como ela aconteceu, e hoje nós temos visto basicamente o que se cumpre na profecia que o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias seriam pessoas que procurariam líderes para falar o que eles gostariam de ouvir, né? E a Bíblia tem uma mensagem, né? A Bíblia tem uma direção, né? Ao mesmo tempo que Deus nos ama, que Deus ele quer o nosso bem, e até mesmo observar os seus estatutos é para o nosso bem, vem uma teologia voltada aí para
Deus te ama de qualquer jeito, então faça o que você quiser, está tudo certo, né? E, e a Bíblia, ela é repleta de momentos em que Deus ele fala da seguinte forma: me ouça, faça a minha vontade e você vai ser feliz, né? E você tem momentos em que o povo de Israel se afastava, fazia a vontade deles, se afastando de Deus, se contaminando com as idolatrias da época. E hoje não é diferente. Idolatria não é só um pedaço de barro onde alguém vai adorar. Idolatria pode ser qualquer outra coisa que a gente coloca no lugar de Deus e até mesmo coisas boas. Mas eu só entrei nesse preâmbulo para vocês entenderem que naquela época nós tínhamos várias igrejas ali, mas não eram muitas, eram as igrejas tradicionais. Não havia ainda a ideia do pentecostalismo. E tinha surgido algumas igrejas um pouco diferentes ali no cenário do século XIX, que seriam os mormons, né? Uma ideia um pouco misturada aí, cristianismo com o espiritismo, que eles batizam pelos mormons. Alguns movimentos de pensamentos liberais, eu já falei isso para vocês, e nesse contexto vem o millerismo, e fora do millerismo, cristãos que não acreditavam na volta de Cristo. E cerca de 17 milhões de pessoas viviam nos Estados Unidos nessa época. A mensagem foi pregada praticamente, por alguns historiadores, para 1 milhão de pessoas que aguardavam a volta de Cristo. E ali, nesse momento em que eles aguardavam a volta de Cristo, uma das coisas mais interessantes é que muitos daqueles que criam que Jesus ia voltar ali com toda a convicção, se desfizeram de tudo que eles tinham, né? Não tinha por que ter coisas. Alguns deram todos os seus recursos para pregação, para anunciar para as outras pessoas que Jesus ia voltar. E o ano de 1944 foi um ano muito difícil, depois do dia 22. E aí nós vemos um cenário de um grande racha dentro do mundo cristão e também de um fortalecimento, vamos dizer assim, do ateísmo, porque as pessoas se decepcionaram muito. E aí nós temos 4 grupos específicos aqui, saem 4 grupos, né? Um grupo abandona tudo quanto é tipo de orientação religiosa, né? Eles se distanciam completamente da Bíblia, descreem que a palavra de Deus é a Bíblia, e viram até deístas, ateístas, panteístas, enfim. O panteísmo acredita que Deus existe, mas Deus está em tudo, né? Depois você tem um outro grupo que continua marcando datas, achando que o cálculo estava errado. E continua pesquisando ali e tal, marcando outras datas. Esse grupo tem uma proeminência ali nos primeiros 2, 3 anos pós-desapontamento, mas depois eles somem também. Depois nós temos um grupo que voltou para suas igrejas, né? Ele era presbiteriano, ele era metodista, ele era batista, ele era anglicano, luterano. Ele voltou para sua igreja descrendo a mensagem milerita de que Jesus ia voltar. Voltou para aquelas ideias originais de justificação pela fé. Enfim. E teve um outro grupo que continuou estudando, um grupo pequeno que continuou querendo entender, porque para eles o cálculo estava correto, não tinha por que ser diferente. E eles, quando passam por esse grande desapontamento, eles tinham quase uma convicção plena, né, de que o dia estava certo, até o dia estava certo. Surge ali pouco antes da pretensa volta de Cristo, né, o estudo de Samuel Snow, dizendo que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro, com base no movimento do 7º mês. Para quem não conhece, lá em Levíticos tem o dia da expiação, é no dia 10 do 7º mês, e eles criam, né, que no mês 7 do calendário judaico, que caiu, né, no mês de outubro, seria o dia 22 de outubro, Jesus voltaria daquele ano. Então,
chamaram esse movimento do 7º mês de clamor da meia-noite, né? Baseado na ideia de que, lá na parábola das 10 virgens, o noivo chega, né, quando era meia-noite, e tinha 5 prudentes e 5 que não estavam sendo prudentes. E dessa forma, eles começam a reestudar essa profecia, começam a tentar entender, mas acontece algo muito surpreendente no dia seguinte do desapontamento. No dia 23 de outubro, por volta das 6 horas da manhã, Irã Edson vai consolar algumas irmãs, né? E ele passa por meio de uma plantação de milho, e no meio dessa plantação de milho ele tem uma visão, que a princípio ele não vai entender nada dessa visão. Porém, dentro dessa visão, né, que ele tem, o básico dessa visão é que ele viu Jesus saindo do lugar santo, de um santuário, que eles conheciam, a estrutura do santuário, haviam estudado sobre isso. O santuário, na verdade, tinha 3 partes, né, ao lado de fora, com a bacia e o altar. E depois tinha a parte interna, a primeira parte interna que representava ali, eram 3 utensílios, que era o altar de incenso, não confundir com o altar de holocausto, que ficava fora, as lâmpadas de um lado e os pães da proposição do outro lado. E aí havia um véu. E nesse véu havia, depois do véu, o que a gente chama de Santo dos Santos. Essa palavra Santíssimo não existe no original. Em hebraico está em hebraico não, em grego está Hagia, né? Seria Santo dos Santos. E ele vê Jesus adentrando nessa parte do santuário. E então ele sai correndo para contar essa história para todos ali, né? Que estavam aguardando. Isso os leva à Bíblia, estudar a Bíblia. Os leva para a compreensão do que aquilo significava. E isso tudo veio, assim, trazer muita esperança para esse grupo novo, né? Que havia se formado após o desapontamento. Embora muitas crises haveriam ali criadas, né? Muitos dos que continuaram estudando a Bíblia foram hostilizados até. Eu fico imaginando o que Miller sentiu, né, por ter trazido a mensagem daquela forma e não ter acontecido a volta de Cristo. Deve ter sido muito triste. A própria esposa do pastor Carlos Fitt, que morreu uma semana antes. Mas começa a existir cartas de um para outro, tentando dar confiança, né? O próprio Guilherme Miller, né, escreve uma carta para José Raimes, né, em que ele diz assim: tem ansiosamente aguardado a bem-aventurança, e isto na confiança de realizar coisas gloriosas que Deus falou de Sião. Sim, embora tenha sido duas vezes desapontado, ainda não estou descoroçoado ou desanimado. Deus tem estado comigo em espírito e tem me confortado. Tem agora muito mais evidência de que creio na palavra de Deus. E ele diz assim: irmãos, firmai-vos e a ninguém permitais tomar-vos a vossa coroa. Fixei na minha mente sobre um outro tempo, e aqui quero ficar até que Deus me dê mais luz. Então, eles começaram a estudar. Essa foi a frase de Miller para Raimes, né? Que no começo da história, Raimes é que motivava Miller. E mesmo depois de tudo que aconteceu, agora Miller estava dizendo que estava firme na sua fé, né? Embora José Raimes ele começou a ficar naquele grupo de marcar novas datas, com o passar dos meses ali, houve várias reuniões desse povo que continua estudando a Bíblia, e o sábado entra com uma doutrina muito forte, depois a doutrina do santuário, por causa da visão de Edson, eles começam a estudar esse assunto.
E ao eles estudarem esse assunto, eles entendem que ali começa um período, que é o período que nós entendemos como julgamento, o julgamento pré-advento. E eles começam, então, a estudar mais sobre esse assunto. Mas, nesse contexto, surge uma doutrina, no meio deles, ali, em janeiro de 1845, chamado a doutrina da porta fechada, em que eles acreditavam que até 1844 haveria salvação. Mas depois de 1844 não haveria mais salvação. Baseado no texto de Apocalipse 22:11, né, que Jesus disse: está feito aquele que é limpo, limpe-se ainda mais, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Eles começaram a acreditar de que, naquele momento, pelo fato de Jesus ter entrado no lugar santíssimo, não haveria mais chance de salvação. Isso criou uma grande confusão, né, um momento muito difícil ali para todos eles, e começaram a estudar mais, a tentar entender melhor esse assunto dentro da própria Bíblia, né? Havia um pregador chamado Joseph Turner, que ele começou a ensinar que a doutrina, né, que não existia mais misericórdia. Então, quem tinha feito a sua escolha até aquela data estaria salvo quando pretensamente Jesus viesse. Samuel Snow, né, passou também a crer nessa ideia da porta fechada. Ele achava que os adventistas, né, adventistas aqui não como igreja, mas aqueles que esperavam a volta de Cristo, né, já tinham sido escolhidos, e alguns já tinham sido vomitados da boca de Deus, acreditando no contexto da igreja de Laodiceia, o que fez muitas pessoas a ficarem desanimadas, né? Agora, para Miller, né, por exemplo, naquela época, eles não acreditavam na ideia de que a porta estava fechada. Então, havia uma divisão entre eles ali. Foi quando surge aquele trio, né, de irmãos ali que se acharam ligados por uma cidade chamada Battle Creek. O irmão Bates, o irmão Tiago e a irmã Ellen, que começaram, eles criam inicialmente da doutrina da porta fechada, mas depois, quando eles estudam um pouco mais, eles descobrem que a porta, na verdade, tinha sido aberta ali, né? Quando eles estudaram ali as 7 igrejas, com mais detalhes, a porta tinha sido aberta. E aí houve uma assembleia em Albany, já em 1845, onde eles começaram a estudar a Bíblia e tiveram algumas convicções bem claras, né, de que não havia porta fechada. A porta estava aberta, a porta ali era a porta da graça, e ali Jesus estaria fazendo, então, o julgamento, né, dos mortos que aceitaram a Cristo. Nós já tivemos aqui no nosso canal uma pregação sobre o julgamento e as fases do juízo. Você pode procurar aí que você vai ter esse conteúdo, né? E após isso, então, esse grupo continua estudando. Acontecem, então, as primeiras visões de Ellen White. Ellen White tem uma visão longa em dezembro de 1844, em que ela explica depois muitas das ideias que estavam sendo de divisão, mas eles já tinham estudado, já tinham resolvido esses problemas de divisão. Foi aí que entra um momento muito especial que eles começam a estudar horas a fio. Eles começam a estudar muito a Bíblia, e ao estudar a Bíblia, eu vou apresentar aqui para vocês um slide, para que vocês vejam que eles passavam muitas vezes horas estudando, e um mostrando textos bíblicos para outros, e dessa forma eles tentavam, com muito afinco, entender a palavra de Deus. E foram 3 ou 4 anos em que eles fizeram de tudo para tentar entender a vontade de Deus.
E aí entra um movimento importante, né, depois que eles aceitaram a doutrina do sábado, que era chamado os congressos sabáticos. Em 1848, nós tivemos vários congressos sabáticos ao longo do ano, em que eles começaram a estudar vários assuntos. Aqui do lado esquerdo você tem a foto, né, uma imagem que foi criada ali na história, deles estudando a Bíblia. Então, você tem e os lugares onde eles estudaram, né? Em Connecticut, foi de 20 a 24 de abril, e depois em setembro. Em Nova York, foi em agosto. Port Gibson, também lá em Nova York, na semana seguinte. Depois tiveram em Maine também uma outra reunião, e depois em Massachusetts, em novembro. Então, foram vários congressos sabáticos, onde eles conseguiram estudar para entender. E Ellen White não se manifestava em nenhuma delas. Isso é importante que vocês entendam, porque eles estudavam, chegavam a um consenso, e Deus então se manifestava depois disso, dizendo o que realmente, através do espírito de profecia, da pregação, das visões dela, que as conclusões, depois de horas de estudo, estavam no caminho certo. Então, uma das mensagens importantes aqui começa a se desenhar, tá, as primeiras doutrinas que nós temos hoje, e elas muito importantes, porque para a época eram doutrinas bem diferentes, né? Não eram doutrinas comuns. E a primeira é que Jesus viria de forma muito rápida, né? A palavra iminente aqui, e de maneira pessoal e visível. Porque começou a ter pessoas que começaram a acreditar que Jesus já tinha voltado naquela data e que era de forma espiritual. Não obstante, sai um homem do movimento adventista, anos mais tarde, né? Russell, e vem com essas ideias. Foi o fundador do movimento de Testemunhos de Jeová, com a ideia que Jesus veio em espírito, né? Ele já está entre nós. A visão que se tem, com várias datas sendo marcadas, e culminando com 1914. Depois, o ministério de Cristo no Santuário Celestial em duas fases, né? Onde nós encontramos aqui a primeira fase como nosso advogado e depois como juiz. As três, eles colocaram duas fases, mas nós entendemos hoje são três. Existe a pré-volta de Cristo, depois 1000 anos no céu, e depois o juízo final, que seria o executivo. E o julgamento é um só, mas eles tinham essa visão de duas fases aí, que seria ele como advogado e depois como juiz. Depois o sábado, né, como sendo um pilar forte desse movimento. Já contamos semana passada que essa doutrina entrou por uma mulher que era batista do sétimo dia, que interpela o pastor Frederick William. E depois nós temos até a aceitação, naquela época mesmo, da forma como se via o dom profético destinado a Ellen White. Essa é uma doutrina que vai ser muito questionada ainda depois, né? Porque a própria Ellen White muitas vezes dizia que ela era uma luz menor, que conduzia uma luz maior, enfim. Depois da proclamação das três mensagens angélicas, já dentro do contexto do santuário, né, que a ideia de que nós encontramos uma mensagem para ser dada ao mundo. Essa mensagem ela é urgente, de que a Babilônia vai cair e vai ter ali um povo que vai adorar a Deus de maneira correta, com tudo aquilo que Deus, na criação, origina, né? Entre a família, a criação, e nesse contexto existe o darwinismo, que vai falar da evolução, e também sobre a doutrina do sábado dentro da criação, né? E a questão da família, de Deus o Criador, dos atributos de Deus. E depois uma outra doutrina muito especial, que para a época também era um grande tabu,
Porque até hoje todas as igrejas evangélicas não creem na mortalidade da alma, né? E do estado de sono, né? Inconsciente, quando a pessoa está morta. Para todos os evangélicos em geral, exceto o Testemunho de Jeová, pelo qual Russell passou e leva essa mensagem com ele também, que a pessoa, quando morre, está dormindo, não sabe de nada. Para todos os outros, se você for a um padre, o padre vai dizer que a pessoa está no céu, ou está no inferno, ou está no purgatório. Se você for a um pastor evangélico e pentecostal, vai dizer que a pessoa que morre já está com Deus no céu, né? Se você for a um espírita, você vai dizer que a pessoa vai estar no mundo dos mortos e tal, e vai se reencarnar para ser melhorado, né, nas próximas reencarnações, enfim. E aqui nós temos uma doutrina muito importante, um resgate bíblico muito importante para a nossa fé, né? E também uma ideia sobre as últimas pragas, que Jesus não voltaria antes das 7 últimas pragas, né? Seria dado ao mundo. E aí começa a se desenhar a nossa doutrina escatológica. A gente começa a entender, como igreja, que algumas coisas tinham que acontecer para que Jesus voltasse. E nisso, Ellen White faz um trabalho muito bonito, orientada por Deus, que tem base bíblica, você não precisa de nenhum livro dela para defender essa ideia. Muitas vezes eu prego esse assunto sem citar um texto dela, em que há um movimento de reforma, de reavivamento, né? O derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Haverão 2 grupos de pessoas, né? Apocalipse 13 e 14, que vão se separar. Assim como houve uma separação aqui, nos últimos dias vão ter aqueles que vão amar a Jesus sobre todas as coisas e aqueles que não vão rejeitar as verdades bíblicas, né? E aí Deus vai dizer, está feito, aí sim a porta da graça se fecha, e Deus vai separar os dele e vai protegê-los até o final, e o diabo vai tentar fazer de tudo para atrapalhar. Então Deus manda as pragas, e as pragas é para dar libertação aos justos, a mentira é desmascarada, há uma guerra agora entre o mal, né, aqueles que foram enganados, eles começam a perseguir aqueles que enganaram a eles, e nesse contexto o povo de Deus é protegido e vê a vitória com a volta de Cristo, né? E outra doutrina muito importante é a questão da aniquilação, ou seja, até então todos criam que, como a morte não existe de verdade, né? A pessoa não morre, a pessoa ficaria queimando para sempre. E esse estudo determina um pilar muito importante da nossa fé, que Deus iria acabar com o pecador que não quisesse se desassociar do pecado. Muito diferente também das doutrinas que vemos hoje. Se você perguntar para todos os evangélicos, todos eles acreditam no inferno, acreditam que a pessoa fica queimando eternamente e que a morte, na verdade, ela não existe. É a mesma frase do diabo lá na criação, né? Certamente não morrerás. Então, esse aqui é um resumo dos 4 primeiros anos pós-desapontamento. Depois disso, é claro que eu não citei aqui os panfletos, as cartas, muitos periódicos começaram a ser pregados sobre o sábado, que já era uma doutrina, logo depois do desapontamento, já como uma grande força. E uma das coisas que a gente aprende com tudo isso é que eu não vou falar hoje do Guilherme Stein Filho, que tem muita coisa para falar dele, vou falar num outro dia. Mas nós encontramos aqui um firme alicerce. Por que nós, adventistas do sétimo dia, somos muito diferentes, realmente, né? Muitas vezes somos apontados como seitas, porque temos muitas doutrinas que não batem com o mundo evangélico, né? O sábado, o santuário, por exemplo, nossa doutrina distintiva é o santuário. O sábado tem outras igrejas, o judaísmo também guarda o sábado, né? Mas a doutrina da mortalidade do homem também é algo muito importante para os nossos dias. A doutrina do aniquilamento, né, que um dia Deus vai acabar de uma vez por todas com o pecado e mal, não se levantará uma segunda vez. Esse é um assunto muito importante. Mostra o amor de Deus, né? Porque que Deus de amor seria esse se deixasse as pessoas queimando eternamente, né? E que um pai ou uma mãe visse seu filho lá, ou vice-versa, né? Não faz sentido. Então, nós temos um firme alicerce, nós temos uma história, nós temos um momento em que esses homens e mulheres, com muito afinco, né, estudaram
tiveram momentos de oração, momentos de busca, né? Momentos de dedicação, para que eles pudessem entender as primeiras doutrinas que hoje nós temos dado num prato tão preparadinho, né? E muitas vezes nós não as conhecemos, né? Isso me entristece, porque são doutrinas que são claras dentro da Bíblia, né? E que nós temos com muito afinco pregar ao mundo e mostrar um Deus de misericórdia. A visão que nós temos, ao contrário do que muitas pessoas nos acusam de que nós somos legalistas, né? Porque guardamos o sábado, é uma visão equivocada, porque nós não guardamos o sábado para sermos salvos, nós guardamos o sábado porque Deus nos ama, preparou esse dia para nós, temos um contato especial com Ele, e guardamos o sábado com o objetivo de descansar, santificar e abençoar, como Ele o fez na criação. E somos salvos somente pelos méritos de Cristo. E por sermos salvos e por acreditarmos um Deus de amor, nós acreditamos que quando uma pessoa está doente e as dores são muito fortes, e ela então tem que descansar, naquele momento ela não sente mais dor, não sente mais nenhum sentimento de psicológico, ela está dormindo. E se ela dormir no Senhor, um dia ela vai ser acordada, né? A esperança da ressurreição. Como posso acreditar na ressurreição se não acredito na morte? Como posso acreditar num Deus de amor se acredito num povo queimando para sempre, onde todos vão poder ver ali o sofrimento das pessoas? São tantas mensagens verdadeiras que nós temos. Eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que eu creio. Porque não está baseada numa igreja, numa profetisa, está baseada na palavra de Deus. Que eu e você possamos imitar aqueles homens e mulheres fizeram. Buscaram com tanto afinco a palavra de Deus, a dedicação, horas de estudo, para chegarem a entender as verdades bíblicas. As verdades bíblicas estão aqui na palavra de Deus. E Deus quer, então, que eu e você possamos aprendê-las, vivê-las e pregá-las. Dá honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado, porque esses homens e mulheres se dedicaram de tamanha força, dedicação, esforço, para que se pudesse estudar a tua palavra e nesses congressos chegarem a algumas colocações, alguns momentos especiais, onde essas verdades fossem brotadas da Bíblia e chegou até nós. E teu Espírito, Senhor, nos motiva a fazer a mesma coisa. Eles amavam a tua palavra, e eles amaram a tua palavra também. E assim, ao amarmos a tua palavra, ensinarmos aos outros essas verdades de esperança e de um Deus de amor. Que Deus nos abençoe para isso e nos capacite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Edson, é nesse. Oi. Edson, Oi. veja só, você falou do início de algumas denominações, mas nós temos denominações como Adventistas da Promessa, Adventistas da Reforma. Você vai também tocar nisso? Na verdade, isso chega um pouquinho mais à frente, né? Mas sim, poderíamos Depois, tocar sim. pós-guerra, né? Pós-guerra, né? Isso acontece já no século XX. Hum. Não é só os Adventistas da Reforma, né? São os primeiros ali, por volta da Primeira Guerra Mundial. Depois nós temos o da Promessa, que surge com adventistas aqui no Brasil, que tinham se afastado junto com outra pessoa de uma outra denominação que estavam afastados. É uma das histórias, existem várias histórias, mas eu posso trazer todas aqui para vocês, para a gente poder estudar. E não muito obstante, nos últimos 40 anos surgiu outros movimentos, né? Movimentos adventistas históricos que eu acompanhei, que surgiu aqui em São Paulo, na Penha. Nós temos também
um outro movimento conhecido até pela nossa irmã Lília ali, os pais dela, os irmãos dela, que é adventista de Filadélfia, que acreditam numa profetisa chamada Janine Sotrou. Tenho pesquisado sobre isso, né? Até porque nós temos o irmão dela, que nós trabalhamos com ele no sentido de orientá-lo, né? Melhor sobre esse assunto. E é muito complexo, não dá para falar assim num dia só. Mas uma coisa eu tenho certeza, vamos tocar, sim, em vários aspectos. Temos ainda alguns domingos para falar sobre a história da igreja. Mas eu queria falar só sobre esses 4 anos hoje, porque muitas coisas elas acontecem, estão ali. Eu tenho trabalhos de monografia, tese de doutorado, livros aqui que a gente pesquisa durante a semana para trazer Hum. de E maneira quem mais são prática. esses que Oi? você disse assim? Porque no decorrer da fala eu ouvi assim, que alguns disseram que antes de formar o adventismo mesmo, né, manteria-se as coisas, mas os que ficaram era a Babilônia. Eu entendi certo que houve um pensamento assim, Sim. que os Eles, que viram que não. Hum, então, o que acontece? Eles tinham esse medo, né, de serem identificados como Babilônia, mas quando eles estavam tentando, quando havia necessidade deles se organizarem. Isso vai acontecer nos próximos episódios aqui nosso. Eles tinham medo, porque eles entendiam que se eles se organizassem, né, como instituição, como igreja, eles correriam o risco de se distanciar dos princípios, né, bíblicos, né? Então há aqui uma história muito bacana, vamos dizer assim, em que nesses primeiros momentos eles tinham muito medo disso, né? Então eles estudam com muito afinco e depois para se organizar a mesma coisa, mas as coisas vão se tornando elas vão se tornando claras para eles com o passar dos anos, né? Mas a visão de que a igreja virou Babilônia, tudo isso foi sempre uma grande acusação de muita gente, né? Quando não tinha espaço dentro da própria igreja. É interessante isso. Queriam ter espaço, acabaram não tendo espaço, então saem acusando a igreja. Edson, não, é porque eu quero que você me explique. Os quakers, eles são americanos, não são? Quem? Eu não entendi só. Quakers. Os quakers. Aqueles que são até fabricam aveia. Eles têm uma marca de aveia que é chamada Quaker. Ah, sei, sei. Olha, Eles são desse período. olha, o que a gente sabe muito bem é de Kellogg, né? Kellogg a É, gente vai tocar como alguém que até escreve um livro panteísta dentro da igreja, a igreja publica ali. Mas eu não tenho noção deles. Eu posso pesquisar e na próxima vez eu trago para vocês. Não tenho noção ótimo, histórica deles. traga. Nessa época, que ainda você está falando aí do nosso início como organização, não foi agora? Agora? Pré-organização. A organização vai acontecer só Isso. em 1863. Olha que eu só cheguei a 1848 hoje. Então a gente ainda nem está oficializados ainda, Não. estamos estudando. Agora, era dentro das congregações que pertenciam ou eram reuniões assim que já se fazia à parte, ou Eles já tinha sido Eles desligado? congregavam. Naquela época, não tinha uma questão de rivalidade entre as denominações, né? Alguém facilmente ia numa batista, numa Hum. metodista, não era problema isso. Eles começaram a estudar, começaram a se reunir para que eles pudessem entender a Bíblia. E, fatalmente, alguns congregavam nas suas igrejas porque as igrejas eram muito familiares, né? As igrejas eram igrejas pequenas onde Hum. o pai tinha levado os seus filhos e os filhos tinham amizades ali e ficavam ali. Então, é normal que nós não tínhamos ainda uma congregação com nome. Eles congregavam em outros lugares, mas estudavam a Bíblia juntos, né? Em outros momentos, em grupos menores. E esse período não é um período em que surge um templo, que surge um prédio físico, não. É simplesmente eles estudavam em lugares
alugados, né? Eles chegavam num lugar lá, uma quadra, um lugar grande, e estudavam em grupos. Depois eles chegavam a algumas conclusões. Os congressos sabáticos são conhecidos na história dessa forma. E só depois, em 1863, ele já tinha alguns templos ali, onde eles se reuniam, que geralmente eram casas de famílias. As pessoas faziam, dentro dos seus terrenos, uma igreja. E aí vinham, adoravam a Deus naquele momento ali, né? Mas não tinha um nome de igreja até então. Esse nome vai só surgindo, como eu te falei, em 1863, quando é organizado a igreja. Em maio de É, 1863. obrigada, porque eu fiquei imaginando assim, rapaz, é uma verdade que realmente balançou a estrutura de quem estava. E onde, para falar isso, dentro de um lugar que as pessoas dizem, "Ó, já não veio, já deu confusão, todo mundo perdeu muita coisa, está todo mundo aqui na falência. Ó, para com isso. Porque eu imagino, se você ficasse nesse momento, imagine as pessoas sem nada. Ia dizer, agora aí, ó, a família tal sem nada, a família tal. Não é? Sem Gala, dúvida. fica. Mas Deus era tão poderoso assim que não tinha barreira, né? Eu acho que os que desistiram, eles cederam essa coisa assim. Mas os que permaneceram, o Espírito Santo, além das circunstâncias, né, Edson? Você pode ver tudo escuro e ele lhe deixa em plena luz do sol do dia. Porque imagine, pelo que você disse, muitos venderam tudo, tudo. E no outro dia, como é que iam morar onde? Iam ficar onde? Eles Né? passaram Uma eles coisa passaram existe muita falar, outra, dificuldade, eles tiveram que se ajudar mutuamente depois, né? isso, sem ninguém Isso culpar criou, ninguém. Eu achei isso muito lindo. isso criou-se uma união muito grande entre eles, né? É, eu ouvindo você aí, eu digo, meu Deus, onde há Deus não há sentimento de acusação. Não há. Isso é muito lindo a gente ver. Muito um erro de interpretação que ninguém acusou ninguém. Ninguém. Eu acho que só a pessoa ouvir isso, ela vê que tem a participação direta do Espírito de Deus levantando a verdade Sim. no tempo do fim. Muito linda a história que Deus está construindo É para dar um fim ao pecado. uma informação importante aqui. Havia divisões muito graves entre eles de alguns assuntos, né? Até 1888, Cláudio, muitos dos líderes da igreja tinham visões diferentes sobre vários aspectos. Como, por exemplo, Trindade. Tiago White não acreditava na Trindade, né? E somos acusados porque nós, de alguma forma, é, é como se a gente tivesse mudado, né, de opinião, mas não havia consenso e também não havia uma preocupação de discutir esse assunto. A igreja só foi discutir esse assunto depois do século XX, de forma que essa compreensão de alguns assuntos eles foram amadurecendo ao longo dos anos, né? Hoje nós somos declaradamente trinitarianos, mas até no começo da igreja, alguns deles acreditavam, outros não, né? Era normal isso, porque eles se fechavam em cima de alguns conceitos que eram importantes para a época e outros não eram, né? Para a época, porque até então todos as igrejas tinham divisões de ideias. A igreja só conseguiu chegar num consenso de todas as doutrinas lá por volta de 1910, 1920. E, não obstante, a igreja passou por vários abalos. E o maior de todos, nos últimos 40 anos, foi a, a, a forma como a ideia de Desmond Ford entrou dentro da... Porque Desmond Ford era um australiano que tinha uma capacidade tremenda de eloquência, morreu faz uns 5, 6 anos, e ele
prega a doutrina das origens trezenças, que é a base da nossa fé, da maneira como os pentecostais aplicando o antigo quarto epifânio. E a igreja tem que reestudar esse assunto, que foi a base da nossa fé, há 40 anos atrás. Né? E muda o panorama da igreja de novo, no sentido de reestudar, de ir ao fundo. E até a profecia que eu preguei aqui para vocês de forma astronômica, né? Foi um resgate daquilo que Samuel Snow tinha pregado lá atrás. Então, não há dúvida de que toda vez que uma igreja é balançada, né, ela cresce. Então, foi aquele momento difícil que ele brotou. E vários outros momentos que a igreja passou, 1888 também, eu vou falar sobre esse período. A Conferência Geral de Minneapolis gera até hoje muita discussão, mas é coisa que talvez vocês não tenham ouvido ainda falar, né? Mas a igreja cresceu muito com isso. E toda vez que a gente para estudar, Leonor, a gente cresce com isso. Fala, Léo. Leonor quer falar com você. Pode falar, Léo. Bom dia, Bom dia. Claudinha. Gente, sexta-feira, Claudinha, sexta-feira foi meu aniversário. Parabéns. Mas não foi por isso não que eu comentei. Gente, vai ter parabéns no final. Não, sexta-feira foi o PG. Sim, mas antes de eu falar, eu queria só falar com o pastor Edson. Eu queria entender mais o movimento reformista da nossa igreja, né? A Igreja da Reforma que fala, os adventistas da Reforma. Não agora, eu sei que o senhor falou aí que vai comentar. Nós temos uma irmã na nossa igreja que ela era, aqui tem uma igreja ainda, Igreja Adventista da Reforma. E ela, pastor, ela não aguentou como é que chama? Fugiu a palavra. O radicalismo? O radicalismo. E saiu, hoje ela está na nossa. Tudo bem que ela tirou a manga comprida, mas ela ainda usa assim muitas vestes dele. A gente vê que ela só usa saia bem longa, sabe? Mas hoje ela já usa blusa de manga porque ela disse: aqui é muito quente. Eles exigiam que elas andassem de blusa de manga comprida, imagine. E ela disse que uma vez usou uma blusa batendo no cotovelo e eles disseram que ela estava conduzindo as irmãs às coisas erradas, né? E eu nunca entendi muito bem o que era esse movimento da reforma. Só me falaram assim: Leonor, ela era da Igreja da Reforma. Eu falei: que movimento? Ela disse: é um movimento que se rebelou contra a nossa igreja e fundou outra. Eu não sabia que a Igreja Adventista tinha esse movimento também, né? Mas com o tempo o senhor vai falar. Tem Eu queria pedir a muitos vocês, movimentos. gente, eu orei por vocês. Lembra da irmã que eu estou dando. Pode falar, irmã. Lembra da irmã que eu falo, que eu estou dando estudo bíblico para ela, né? Que ela tem uma netinha acamada. Terça-feira é o nosso estudo. Terça-feira, gente, quando eu fui dar o estudo a ela, ela ligou para mim. A netinha dele passa mal, teve uma confusão, está internada desde terça-feira no hospital daqui, no Hospital Geral. Queria que vocês estivessem orando por ela. A netinha dela se chama Elis, ela é Lourdes, e ela recebeu assim o estudo, sabe, pastor, com tanta sede, sabe? Eu vejo uma disposição tão grande de ouvir a palavra de Deus. Aí eu falei: meu Deus, logo na terça, justamente na terça, no estudo da gente aconteceu isso, e a netinha dela está internada lá até hoje. Queria pedir, meus queridos, que orem por ela, que a netinha dela saia do hospital. Ela está tão triste, que Deus faça algo na vida daquela criança que está sofrendo tanto. E agradecer essa igreja. Orei pelo senhor, viu, pastor Edson? Obrigado. Por sua família, por todos aqui. Mas eu quero entender mesmo um pouco, porque eu acho que isso faz parte da nossa igreja, a gente precisa ter conhecimento, né? Sim. A minha pergunta era essa. Mas vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre pessoas que passaram pelo movimento e desanimaram da fé. Vocês vão ter muitas informações bacanas aí. Tem pessoas, é muito importante isso, que passaram pela nossa igreja,
formaram outros movimentos, não foi só da Reforma. Mas vamos entender bastante sobre isso e vamos também entender sobre pessoas importantes aí que passaram e que muitas vezes são desconhecidas, né? Por exemplo, o sobrinho de Ellen White, chamado Franklin Edson Belden, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele, um compositor, músico, se afastou dos caminhos de Deus. Ken Wright, que foi presidente da União Europeia, que também tinha divisões. Kellogg, que queria ser presidente, não foi e acabou criando, se afastando, porque achava-se muito capaz e achava que deveria dirigir a igreja. Tem muitos fatos aí que vamos tratar, mas isso é mais para frente, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar muito longo, Amém. mas nós estaremos voltando aí no domingo que vem. Talvez o Marcos vai fazer uma parte do domingo que vem, depois vamos dar continuidade com a história da igreja. Que Deus abençoe a todos.